A 33 metros de profundidade, em 6 de novembro de 1941, realizou-se o ato político mais importante do regime. Mayakovskaya, a estação do metrô de Moscou, transformou-se em tribuna, o busto de Lenin à frente, retratos oficiais nas colunas e a plataforma convertida em salão cerimonial. A mensagem era muito clara. Mesmo que a capital sofresse ataques da Wehrmacht e bombardeios da Luftwaffe, o comando continuaria operando das profundezas. A resposta foi direta: evacuar para Samara, então chamada Kuibychev, sede provisória do governo soviético, e preparar um refúgio subterrâneo autossuficiente. Moscou transformou parte do metrô e de seus porões em áreas de comando. Kirovskaya foi fechada ao público e o Kremlin, o coração do aparato soviético, blindou os acessos à rede subterrânea. Quantos trechos ficaram fora dos mapas oficiais? Quais níveis operacionais foram declarados de acesso restrito ao governo? E que cadeia de custódia garantiu que ninguém falasse enquanto pessoas desapareciam de listas e registros? O que o Canadá realmente buscava no Ártico e o que se ocultou por trás do falso discurso científico. Em 6 de novembro de 1941, quando o avanço alemão colocou Moscou sob ameaça direta pela primeira vez, Stalin decidiu que o ato político mais importante do ano não seria realizado na superfície. O local escolhido foi a estação Mayakovskaya, situada a 33 metros abaixo da terra, já concebida como abrigo antiaéreo e transformada naquela noite em palco do poder soviético. Uma plataforma operacional foi convertida em sala de cerimônias. Tapetes sobre o pavimento, uma tribuna improvisada e retratos oficiais fixados nas colunas, ao lado de um busto de Lenin, transferiram a liturgia do Estado para o subsolo. Nesse gesto, mais do que nas palavras do discurso, o regime estabeleceu a mensagem central daquele momento. Mesmo que a capital fosse atacada, o comando político não se retiraria nem desapareceria, mas continuaria governando a partir de baixo. Essa descida ao metrô foi a expressão pública de um plano de continuidade do poder. Foi a face visível de uma doutrina que já estava sendo escrita em decretos secretos. Em 15 de outubro de 1941, o GKO, o Comitê Estatal de Defesa, o Gabinete de Guerra Soviético, aprovou a Resolução Secreta número 801. Se Moscou fosse comprometida, o governo seria evacuado para Kuibychev, a atual Samara, prevista como capital alternativa. 6 dias depois, em 21 de outubro, outra ordem, a número 826, determinou a construção ali de um abrigo especial para o comando. Em menos de uma semana, a sobrevivência do Estado deixou de ser uma ideia e se transformou em um plano com números, datas e tarefas. O plano não era abstrato nem improvisado. Em outubro de 1941, Lazar Kaganovich, comissário das ferrovias e figura-chave da administração stalinista, emitiu uma ordem interna. O abrigo deveria ter pelo menos 25 metros de profundidade, resistência a bombas e agentes químicos. A obra avançou com uma velocidade que só se explica por um aparato capaz de mobilizar recursos sem discussão pública. Mais de 4.000 trabalhadores e engenheiros foram transferidos de Moscou, junto com maquinário especializado. O resultado foi concluído em 6 de janeiro de 1943. Um bunker a 37 metros de profundidade, equivalente a um edifício de 12 andares sob o solo, organizado em 9 níveis dentro de um poço vertical de 7,5 metros de diâmetro. Nas camadas mais profundas situavam-se as salas de comando. Acima delas, níveis técnicos e de apoio,
que transformavam o abrigo em um sistema autônomo. O projeto revela o que um governo entende por sobrevivência. 5 desses níveis intermediários foram reservados para maquinário essencial, módulos de filtragem de ar e ventilação para garantir respiração estável, sala de controle, baterias e geradores, depósitos de água e combustível e cozinhas. O complexo contava com uma central elétrica própria e um circuito de regeneração de ar baseado em soluções navais, capaz de manter o interior selado por até 5 dias sem assistência externa. Além disso, não dependia de uma única entrada. O acesso principal era ocultado sob aparência civil, e existia uma saída adicional de evacuação camuflada a certa distância. No coração do abrigo, porém, havia um detalhe que não era técnico, mas político. A sala circular de conferências foi dimensionada para cerca de 115 pessoas e organizada em torno de mapas murais, mesas de trabalho e painéis telefônicos. Ao lado dela, foi preparado um gabinete privado concebido como réplica de um escritório de superfície. Um espaço para assinar era uma forma de resistência institucional. Enquanto existisse a capacidade de comandar, o Estado podia afirmar que continuava de pé, mesmo que a superfície se tornasse incerta. Para sustentar essa afirmação, Moscou precisava de seus próprios abrigos de comando. E aqui surge a peça que conecta doutrina e prática, a adaptação do metrô como infraestrutura operacional. No início da guerra, a estação Kirovskaya, hoje Chistye Prudi, na linha vermelha, foi fechada ao público e transformada. A cerca de 35 metros de profundidade instalou-se um escritório subterrâneo para Stalin e, em salas adjacentes, o Centro de Comunicações da Defesa Antiaérea de Moscou, o PVO. Para isolar essa área do restante da estação, ergueu-se um muro ao longo da plataforma. Durante o conflito, os trens deixaram de parar ali. Stalin acessava o local por meio de um túnel reservado que conectava diretamente ao posto de comando da defesa aérea. A estação continuava pertencendo ao metrô, mas funcionava como uma sala privada inserida dentro de um sistema público. Esse dado, por si só, estabelece uma fronteira clara. Antes de falar sobre enormes redes secretas, existe um fato muito mais concreto. Na Moscou de 1941, o metrô podia servir como abrigo para a população e, ao mesmo tempo, como escritório do poder. Essa mesma lógica aparece até mesmo em projetos que o público jamais chegou a ver. Em 1934, sob a Praça Tverskaya, chegou-se a construir parte da estação planejada chamada Sovetskaya. A parada nunca foi inaugurada. O espaço foi Esse antecedente é crucial por uma razão simples. Ele ocorre antes que o termo Metro 2 exista na conversa pública. Era uma solução de guerra em 1941, com uma estação civil transformada em escritório e centro de comando, e com uma passagem reservada que evitava a circulação pela rua. O sistema, além disso, funcionava por redundância. Se um nó se tornasse inutilizável, outro deveria ser capaz de assumir funções críticas. No perímetro do Kremlin, existia um abrigo subterrâneo que, durante o cerco de 1941, permitiu a Stalin trabalhar sob a terra. Ali foi instalada uma central telefônica conectada por cabos a ministérios e quartéis generais, para manter a coordenação mesmo sob ataque. Um testemunho com credenciais, o almirante Ivan Isakov, descreveu o detalhe mais revelador. O interior foi preparado para imitar o escritório do líder, com altos painéis de carvalho, a mesma mesa, retratos de Lenin e Marx e cortinas colocadas onde não havia janelas. Era continuidade psicológica planejada. Mesmo em um porão reforçado, o poder precisava sentir-se idêntico a si mesmo. A poucos quilômetros do centro, a lógica se repete com outra função: proteger o dirigente onde ele realmente vivia. A Blizhnaya Dasha de Kuntsevo, sua residência favorita desde 1934, em uma área arborizada a oeste. Em um sistema assim, o bunker não é apenas uma construção, é a extensão física da desconfiança. Mas quem poderia transformar essa desconfiança em escavação, concreto e aço, sem deixar rastros públicos?
Aqui, o subsolo obriga a olhar para cima para a estrutura do aparato de segurança. Em 1941, a NKVD não era apenas uma polícia secreta. Ela abrangia segurança interna, guardas, contra-inteligência e a gestão de grandes projetos graças ao seu acesso à mão de obra do sistema penitenciário soviético. Em 1943, a inteligência foi brevemente separada em um organismo específico. E após a guerra, em março de 1946, a estrutura foi redefinida. A NKVD passou a chamar-se MVD e a segurança do Estado foi organizada como MGB. As funções ficaram distribuídas, mas a prioridade permanecia a mesma: vigilância, proteção e capacidade material. Um bunker a 37 metros de profundidade, equivalente a um edifício de 12 andares sob o solo, organizado em 9 níveis dentro de um poço vertical de 7,5 metros de diâmetro. Nas camadas mais profundas situavam-se as salas de comando. Acima dela, o MVD herdou o peso dos assuntos internos e da gestão material, enquanto o MGB concentrou a segurança do Estado, incluindo a proteção do alto escalão da liderança. Na prática, essa proteção dependia de uma coordenação entre vigilância, engenharia e segredo. Mesmo quando os cargos formais mudavam, a cultura da obra especial permanecia. Projetos numerados, equipes compartimentadas e uma cadeia de comando projetada para que quase ninguém tivesse uma visão do conjunto. No centro dessa engrenagem aparece um nome que une segurança, segredo e capacidade de execução: Lavrenti Beria. Ele assumiu o comando da NKVD em 1938 após substituir Nikolai Yezhov e tornou-se o lugartenente mais temido de Stalin nos assuntos de segurança. Durante a guerra, supervisionou deportações, contra-espionagem e a proteção de Moscou. E, em 7 de agosto de 1945, Stalin lhe confiou uma missão que exigia controle total de recursos técnicos: dirigir o projeto atômico soviético, para o qual foi criado um departamento especial S dentro da NKVD. Isso significava que um gestor capaz de coordenar o desenvolvimento da bomba conhecia melhor do que ninguém o problema inverso: como sobreviver a ela. E Beria dispunha de instrumentos para materializar ordens sem publicidade: brigadas sob controle direto, acordos de confidencialidade extremos e estruturas de construção especial. No extremo técnico, podia até apoiar-se nas charashkas, laboratórios-prisão, onde engenheiros detidos trabalhavam sob supervisão. Em 1939, com o início da Guerra Soviético-Finlandesa, a obra foi paralisada. Enquanto isso, os espaços sob a estrutura já construída permaneciam ocultos pela própria obra que servia como cobertura. Décadas depois, esse subsolo tornou-se popularmente conhecido como o Bunker de Stalin. Sobre essas instalações circularam duas ideias repetidas. A primeira afirmava que, ao terminar os bunkers, os trabalhadores eram eliminados para garantir o silêncio. O segredo foi mantido por procedimentos muito mais eficazes: trabalho por setores, plantas fragmentadas, acessos restritos e equipes que completavam trechos sem conhecer o conjunto, além do uso de mão de obra penal em obras estratégicas. A segunda falava de uma cidade subterrânea e limitada já concluída nos anos 30. Após Hiroshima e, sobretudo, depois da... ou que escondiam as anotações e os mapas que Stephenson revisava em segredo antes de abandonar o Karluk. A continuidade do comando sob Moscou dependia de um ponto fraco: o acesso. Por isso, a engenharia subterrânea foi projetada para aparecer e desaparecer na superfície, com a lógica de um edifício comum, um pátio de serviço ou uma porta técnica sem identificação. No centro histórico, os sinais mais confiáveis eram poços verticais, salas de filtragem e ventilação, portas herméticas, corredores protegidos e conexões com redes já existentes, como o metrô e seu sistema de energia. Em uma cidade densa, construir uma instalação totalmente nova era mais arriscado do que conectá-la a infraestruturas já escavadas.
onde o ruído e os movimentos de obra podiam ser confundidos com manutenção comum. Sob a praça, que durante décadas levou o nome de Soviética, foram reutilizados elementos de uma estação planejada e nunca aberta ao público. No início dos anos 40, foi construído ali o Objeto 84, um posto de comando para a defesa local antiaérea de Moscou. Ele foi integrado ao tecido subterrâneo do centro, próximo a um eixo administrativo, e organizado com espaços pensados para trabalhar e coordenar operações. Essa reutilização explica por que o mapa do metrô apresentou durante anos uma raridade operacional. Um longo trecho sem estação em pleno centro da cidade. A parada intermediária só apareceu em 1979, quando foi inaugurada a atual Tverskaya. Ela foi construída tardiamente e em um ambiente já condicionado por túneis existentes, e a obra exigiu métodos de montagem específicos para trabalhar dentro de um corredor subterrâneo já ocupado por tubos de ferro fundido, anéis sucessivos e escavação por fases. Não se tratou de uma caverna improvisada. Foi escavado um sistema de 4 grandes blocos paralelos, cada um com aproximadamente 9,5 metros de diâmetro, conectados por corredores, com uma superfície total superior a 7.000 metros quadrados, a cerca de 65 metros de profundidade. O acesso principal foi resolvido com um poço vertical. Esse poço foi protegido por um cabeçote de concreto projetado para resistir à onda de choque e manter o alinhamento do eixo. A parte visível foi camuflada como um imóvel funcional. A descida interna foi organizada com uma escada de 310 degraus, distribuída em 18 lances, e um elevador de serviço para equipamentos e carga. A obra foi oficialmente aceita em 1956 e transferida para a defesa. O conjunto ficou preparado para operar como posto de comando e, sobretudo, como nó de comunicações. Nesse ponto surge o detalhe que define o objetivo real dessas instalações. Não bastava resistir sob a terra, era necessário continuar comandando. No GO-42, concentrou-se equipamento de transmissões em escala industrial, com salas dedicadas à ligação e comutação, alimentação elétrica própria por meio de geradores a diesel e sistemas de ventilação capazes de operar em regime fechado. A autonomia foi assegurada com reservas internas e infraestrutura para sustentar turnos de pessoal e funcionamento contínuo sem depender da superfície. A chave narrativa, porém, volta a ser o acesso. Um complexo desse tipo não podia se denunciar com entradas evidentes. Por isso, o padrão se repete. Superfície discreta, controle de passagem e uma descida. أبلغ الطبيب ماكاي والصحفي موراي والبحاران بوشا وموريس القبطان أنهم سيتجهون نحو ألاسكا بمفردهم، وكتبوا رسالة موقعة يعلنون فيها أنهم يتحملون كامل المسؤولية ويعفون القبطان من أي عواقب. طالبوا بحصتهم من الإمدادات وغادروا متجهين شرقا في 5 فبراير عام 1914 بعد أن حاول بارتليت إقناعهم بالعدول عن القرار دون جدوى. عثر على جثثهم في جزيرة هيرالد بعد 15 عاما في عام 1929. أما 21 الباقون فبدأوا المسير نحو جزيرة رانجل في 21 فبراير على شكل مجموعات متتابعة، عابرين تضاريس كانت عبارة عن سلسلة من الحواف الجليدية الهائلة التي كان الضغط التكتوني في القطب الشمالي يرفعها حتى ارتفاع 30 مترا. وثق ماكنلاي كل يوم من الرحلة بدقة. من يدرك أن هذا السجل قد يكون الدليل الوحيد على ما حدث. فقد دون اليوم الذي وجدوا فيه جثة أحد رجال الطليعة الذي مات أثناء الليل دون أن يسمعه أحد. كما كتب أن القط نيجيراوراك وصل إلى جزيرة رانجل داخل كيس من جلد الفقمة كانت كيروك قد خاطته خصيصا لنقله. في 12 مارس عام 1914 وصل 17 شخصا إلى الساحل الجنوبي لجزيرة رانجل، وكان 8 قد ماتوا قبل أن تطأ أقدامهم اليابسة. كانت الجزيرة تمتد 80 كيلومترا طولا و40 عرضا، ولم يكن فيها أي إنسان ولا أي منشأة ولا أي مأوى مبني. وجدوا مساحة من الصخور والتربة المتجمدة الدائمة، وصفها الناجون في يومياتهم بلا أي صفات. أدرك بارتليت أن أحدا في العالم لا يعرف بدقة أين هم،
لأن كارلوك كانت قد انجرفت دون أن تتلقى أوتاوا معلومات دقيقة عن موقعها. A segurança foi resolvida com o mesmo critério aplicado ao acesso. A ligação direta com o túnel foi selada com concreto após manter apenas as conexões indispensáveis, de modo que o arquivo permanecesse operacional sem expor uma rota direta para a infraestrutura pública. O antigo Hotel Rocia, construído entre 1964 e 1967 em Zariadie, funcionou durante décadas como cobertura urbana de alto controle, um volume maciço ao lado do Kremlin, com perímetros, acessos e pessoal de segurança integrados à própria operação diária. O hotel operava em números de grande escala, cerca de 3.000 quartos, e essa magnitude tornava normal o fluxo constante de suprimentos, manutenção e áreas restritas sem levantar suspeitas. A demolição do Hotel Rocia em 2006 revelou galerias projetadas para permanecer invisíveis e confirmou que o subsolo estratégico dependia de coberturas urbanas para não se denunciar. A incógnita desloca-se então para o oeste, em direção a Ramenki, um distrito do sudoeste de Moscou associado a instalações estatais subterrâneas e frequentemente citado como um nó recorrente na lógica de evacuação e continuidade do comando. Planejada e nunca aberta ao público. No início dos anos 40, foi construído ali o Objeto 84, um posto de comando para a defesa local antiaérea de Moscou. Ele foi integrado ao tecido subterrâneo do centro, próximo a um eixo administrativo, e organizado com espaços pensados para trabalhar e coordenar operações. Essa reutilização explica por que o mapa do metrô apresentou durante anos uma raridade operacional. Um longo trecho sem estação em pleno centro da cidade. A parada intermediária só apareceu em 1979, quando foi inaugurada a atual Tverskaya. Ela foi construída tardiamente e em um ambiente já condicionado por túnel. A viagem durou 96 dias e percorreu 800 quilômetros sobre o gelo flutuante, sobre o mesmo mar de Beaufort que o Karluk havia cartografado involuntariamente durante sua deriva. E as sondagens que realizaram documentaram pela primeira vez o perfil completo da plataforma continental ártica entre o Alasca e a ilha Prince Patrick, registrando cadeias de montanhas submarinas, vales profundos sob o leito do Beaufort e anomalias do fundo oceânico nas mesmas coordenadas onde as estimativas geológicas atuais situam as maiores reservas de petróleo e gás natural não exploradas do hemisfério norte. Em 1938, Stephenson publicou um livro intitulado Unsolved Mysteries of the Arctic, no qual dedicou capítulos inteiros a enigmas árticos de toda a espécie. Mas o Mar de Beaufort não aparece entre os mistérios não resolvidos, as sondagens de 1914 não são mencionadas, e as anomalias do fundo oceânico que seus próprios cadernos de campo registravam não constam em nenhuma página. O que realmente estava acontecendo na Ilha Wrangel e por que o mapa que guiou os sobreviventes mostrava detalhes que ninguém deveria conhecer. Entre 2007 e 2008 foram formalizados 2 ciclos de formação ferroviária destinados à unidade militar 95006. Primeiro, 7 maquinistas e depois 6, com contratação associada ao suporte de material rodante. Esse número de 13 condutores treinados em 2 anos define uma operação real, porque a condução subterrânea exige habilitação específica, prática recorrente e certificação interna para operar sob protocolos de acesso restrito. A unidade 95006 ficou ligada à gestão de objetos especiais, uma categoria administrativa utilizada para infraestruturas estratégicas que não figuram no circuito civil. O sistema ferroviário reservado foi concebido para resolver 3 tarefas incompatíveis com a superfície em situação de crise: transporte protegido da liderança, mobilidade de pessoal técnico e conexão entre postos de comando sem exposição pública. Nessa geometria estabeleceram-se 3 destinos recorrentes por sua função: o Kremlin como núcleo político, Ramenki
como zona ocidental associada a instalações subterrâneas estatais, e o terminal governamental Vnukovo 2, como saída aérea controlada. Este último situa-se a 27 quilômetros do Kremlin, distância que exige um critério de transporte definido. A rota é concebida como um corredor logístico capaz de cobrir toda uma periferia sem atravessar ruas expostas. Ramenki passou a ser caracterizado como um distrito do sudoeste de Moscou, vinculado à reserva estratégica do comando, com menor densidade histórica na superfície e maior margem para obras verticais. A escala humana introduz outra condição. O subsolo não é concebido apenas para ocultar, mas para sustentar vida e comando por longos períodos, com ciclos de ar, energia e logística interna. A circulação ferroviária foi organizada em torno de um corredor principal de via única, o que impõe operação por autorização e por janelas de passagem, com setores de espera e desvios planejados para que comboios curtos não se cruzem em túneis de seção limitada. Esse desenho reduz escavação, limita bifurcações e restringe pontos de exposição. 3 vantagens decisivas, quando a prioridade é manter o traçado operacional e discreto. A via única também facilita o controle de acessos, porque cada trecho pode ser isolado por setores com portões e comportas técnicas, sem a necessidade de manter circulação dupla permanente. O sistema de ventilação foi inicialmente planejado com 5 captações remotas. O plano foi reduzido para 3 e a execução concentrou-se em 2 captações principais. Essas 2 captações foram identificadas como DV1 e DV2, dimensionadas para alimentar túneis e câmaras técnicas em regime controlado. A capacidade dessas captações situava-se entre 600 mil e 800 mil metros cúbicos por hora, um fluxo de escala industrial que responde a uma necessidade concreta: manter a atmosfera respirável, dissipar o calor dos equipamentos e estabilizar a pressão em um sistema compartimentado. DV2 foi conectada à linha profunda do metrô, construída no pós-guerra, o que permitiu integrar ventilação e suporte técnico com setores reforçados da infraestrutura subterrânea. DV1 ficou vinculada a um duto de suprimento de ar entre Matveyevskaya e o corredor profundo. A sigla DV ficou associada à ventilação, e sua proximidade fonética com D6 favoreceu que uma infraestrutura de ar fosse interpretada como um código ferroviário, reforçando a mistura entre nomenclaturas operacionais e rótulos populares. Foi definido um enlace técnico entre a linha Sokolnicheskaya, a linha vermelha, e a Koltsevaya, a linha circular, para transferir ar de setores profundos reforçados para trechos protegidos, evitando seções mais vulneráveis construídas nos anos 30. Essa redistribuição descreve uma arquitetura em camadas. Não se transporta apenas pessoal, transporta-se também estabilidade ambiental para sustentar ocupação prolongada em mais de um nó. A cadeia de custódia foi estabelecida em estruturas de segurança desde a era soviética. No final dos anos 60, DV1 e a infraestrutura associada, incluindo o corredor profundo de via única, ficaram sob controle do KGB, o Comitê para a Segurança do Estado, com modificações de conexão à linha vermelha e reforços de proteção na superfície. Nesse perímetro foi projetado um suporte logístico blindado por meio de um hangar reforçado com capacidade para 10 veículos de transporte de pessoal. Um indicador de planejamento que integra mobilidade subterrânea e deslocamento na superfície sob proteção. Em 5 de janeiro de 1994, o organismo responsável pelos projetos específicos foi transformado na Direção Principal de Programas Especiais do Presidente, uma entidade concebida para manter uma base de mobilização documentada e um sistema de instalações especiais. Sua genealogia integrou. A operação ferroviária impôs condições elétricas incompatíveis com o metrô de passageiros. Foram definidos trechos sem terceiro trilho e sem catenária, o que eliminou uma assinatura visível de eletrificação e exigiu tração autônoma. A tração foi resolvida por 2 vias complementares: diesel para transporte logístico e reboque,
e baterias para deslocamentos discretos, nos quais se reduzem emissões e se simplifica a ventilação. A ausência de eletrificação fixa também reduz riscos em ambientes com drenagem complexa, umidade constante e necessidade de compartimentação hermética, condições comuns em túneis profundos. O corredor ferroviário foi construído como uma infraestrutura de uso duplo, sem depender do trem como único meio de circulação interna. Entre os trilhos foram colocadas placas de concreto, transformando a via em um corredor transitável para equipes, carrinhos de ferramentas e plataformas de carga com rodas. A operação baseou-se em uma restrição constante, trechos sem catenária e sem terceiro trilho, incompatíveis com o material padrão de passageiros. Para esses setores foram utilizados meios de mobilidade de manutenção e trens internos com tração autônoma. Em 2008, Svetlana Razina, porta-voz do metrô de Moscou, apresentou um dado que não se encaixa no folclore urbano. Do depósito de Ismailovo, foi recrutado pessoal para rotas secretas e, apesar do grande número de voluntários, a seleção final ficou limitada a um único maquinista. Essas rotas não admitiam circulação livre, exigiam autorização nominal, acesso controlado. Em paralelo entrou material diesel hidráulico destinado ao serviço interno. O pedido de trens RA1 a Metro Wagon Mesh, em 2003, definiu uma aquisição concreta de 7 unidades dentro de um... Porque 2 agentes russos esperavam por Bartlett no meio do Ártico antes que alguém soubesse oficialmente o que havia acontecido. Depois da meia-noite, a linha circular de Moscou entra naquele trecho da noite em que o metrô já não é um serviço público, mas uma maquinaria que é revisada a portas fechadas. É aí que nasce o relato mais insistente. Um trem que aparece fora de horário, circula no sentido anti-horário pela Koltsevaia, para em todas as estações e jamais abre as portas. Na versão repetida por guias e exploradores, os vagões são pintados de uma cor areia opaca. Na cabine, um maquinista com uniforme dos anos 40, atrás, passageiros macilentos vestidos de cinza, olhando para a frente como se não registrassem nada. A própria lenda inclui sua explicação. Os céticos a atribuem a manobras noturnas com material antigo, mas quem a conta garante ter ouvido até o aviso automático de composição na via antes de vê-lo passar. O trem fantasma não se sustenta apenas pelo que se acredita ver, mas por quem o repete. Desde os anos 90, os diggers, exploradores urbanos do subsolo, alimentam uma mitologia baseada em rotas técnicas, túneis de serviço e espaços fora dos mapas. Um nome aparece como ponte entre rumor e experiência. Vadim Mikhailov, fundador em 1990 do Diggers of the Underground Planet. A imprensa russa o retratou como alguém que busca continuidade na exploração. I wouldn't call us archaeologists. We want to explore and leave what we find in peace. O mesmo perfil jornalístico que o transformou em figura pública explica por que suas histórias parecem tão verossímeis quando ouvidas em primeira pessoa. Mais tarde, em um armazém abandonado do Instituto de Oceanografia, descreveram cristais brotando do chão e criaturas preservadas em tanques de formaldeído, descobertas que soam impossíveis, até lembrarmos que o subsolo de uma capital acumula restos de laboratórios, depósitos técnicos e obras congeladas por décadas. Quando um jornalista ocidental o acompanhou no subsolo, a reportagem deixou uma cena que funciona como um microtestemunho. Antes de abrir uma grade, Mikhailov observa a rua à procura de policiais. Já lá dentro, verifica a presença de gases com a chama de um isqueiro. Avança por corredores úmidos, cabos e galerias de esgoto e resume a mudança mental com uma frase seca que deixou todos pensativos. As regras da superfície já não se aplicam. Em túneis ferroviários, uma bússola pode tornar-se inútil sem que nada estranho aconteça. Trilhos, cabos, correntes elétricas e estruturas metálicas distorcem o campo magnético local o suficiente para que o magnetômetro leia uma perturbação mais forte do que o sinal terrestre. De fato, na engenharia, esse efeito é justamente aproveitado.
Há estudos técnicos sobre localização ferroviária que descrevem como as vias geram distorções características do campo magnético, utilizáveis como assinatura de posição em ambientes onde não há sinal de satélite. Essa mesma distorção, quando vivida na experiência humana, transforma-se simplesmente em a bússola falha. A essa desorientação, soma-se outra que os testemunhos repetem com mais inquietação do que qualquer história de fantasmas: a do tempo. Debaixo da terra não existe amanhecer nem anoitecer, e o corpo perde suas referências. Quando um explorador sem rotina entra e sai em horários irregulares, a sensação pode se tornar confusa. Turnos que parecem dias, corredores que parecem sempre iguais, minutos que se alongam. O som, de fato, é o motor mais confiável do medo subterrâneo. As baixas frequências reverberam e se propagam. Em espaços fechados, podem ser sentidas mais do que ouvidas. No plano científico, o infrassom, abaixo de 20 Hz, é um objeto real de estudo. Ele se propaga por longas distâncias e pode atravessar estruturas, por isso é amplamente pesquisado tanto na acústica ambiental quanto na engenharia de espaços subterrâneos. Em 1998, Vic Tandy e Tony Lawrence publicaram um caso célebre no qual uma vibração em torno de 19 Hz foi associada a sensações de inquietação e percepções anômalas em um laboratório, já que o corpo interpreta sinais físicos mal contextualizados. Com essa base, torna-se possível entender um relato como plausível, mesmo quando não pode ser medido no momento. Se uma estação técnica, um extrator ou uma ressonância estrutural produz um zumbido de baixa frequência em uma zona profunda, quem o atravessa pode experimentar ansiedade, pressão, tontura ou sugestão e atribuí-lo a algo que não consegue ver. A literatura sobre ruído de baixa frequência é cautelosa. Fala sobretudo de incômodos intensos e sintomas autorrelatados. Mas justamente essa prudência coincide com o que relatam os diggers. Eles descrevem uma atmosfera que afeta e uma necessidade urgente de sair dali. Reportagens sobre expedições subterrâneas mencionam cantos com restos de comida, garrafas e marcas humanas escondidas. As ratas mutantes pertencem à mesma lógica de amplificação. O subsolo real, descrito por quem acompanha os diggers, já traz roedores, baratas pálidas, cheiro de esgoto e umidade antiga. A reportagem que transformou Mikhailov em personagem deixa claro o ponto de origem. Não é ficção científica. É um ecossistema sujo e fechado, onde a mente completa aquilo que a lanterna não alcança. Às vezes, porém, o subsolo devolve fatos tão concretos que parecem ficção justamente pelo excesso de realidade. Em um relato ocidental sobre expedições dos diggers, menciona-se a descoberta de 202 quilogramas de material radioativo sob a Universidade Estatal de Moscou. Para a cultura conspiratória, esse tipo de episódio não é uma exceção. É a prova de que o impossível, às vezes, estava apenas escondido. Esse mecanismo explica por que o mito do Poço de Kola, os supostos gritos do inferno, se encaixa tão facilmente em conversas sobre túneis e profundidade, mesmo não tendo ocorrido em Moscou. A base real é verificável. O Kola Super Deep Borehole alcançou 12.262 metros em 1989, na Península de Kola, como parte de um programa científico soviético. A lenda, porém, desloca o local para a Sibéria e acrescenta um áudio de origem duvidosa. Reconstruções críticas mostram como o relato se popularizou em inglês após uma Porque cada túnel do qual se fala depende da mesma pergunta prática: quem o construiu e com que método? É aí que entra o próximo bloco. Metrostroy, a organização que transformou a escavação em indústria e o segredo em procedimento. 90 do Diggers of the Underground Planet. A imprensa russa o retratou como alguém que busca continuidade na exploração. I wouldn't call us archaeologists. We want to explore and leave what we find in peace.
O mesmo perfil jornalístico que o transformou em figura pública explica por que suas histórias parecem tão verossímeis quando ouvidas em primeira pessoa. Mikhailov, mais tarde em um armazém abandonado do Instituto de Oceanografia, descreveram cristais brotando do chão e criaturas preservadas em tanques de formaldeído, descobertas que soam impossíveis, até lembrarmos que o subsolo de uma capital acumula restos de laboratórios, depósitos técnicos e obras congeladas por décadas. Quando um jornalista ocidental o acompanhou no subsolo, a reportagem deixou uma cena que funciona como um micro-testemunho. Antes de abrir uma grade, Mikhailov observa a rua à procura de policiais. Já lá dentro, verifica a presença. O que realmente matou os homens em Wrangel e por que anos depois voltaram à ilha com uma segunda expedição? Quando em Moscou surge uma escavação que não aparece em mapas públicos, a pergunta útil é: quem pode fazê-la sem deixar rastros? No século XX soviético, essa capacidade teve um nome próprio: Metrostroy. A organização criada em 1931 para construir o metrô de Moscou e que conseguiu colocar em serviço sua primeira linha em 15 de maio de 1935. Ela não funcionava como uma equipe temporária, mas como uma indústria subterrânea permanente: planejamento, escavação, montagem, acabamentos, bases de suprimento e uma lógica de fábrica aplicada ao subsolo. A construção em segredo começava com um quadro administrativo que permitia que uma obra existisse sem ser descrita. É aí que aparece a palavra que sustenta todo o sistema: objeto. Nessa linguagem, um objeto era uma unidade de comando e de contabilidade, um número ao qual se atribuem orçamento, equipes, materiais, turnos e prazos. O número cria uma realidade burocrática que pode circular sem revelar o propósito real e permite que uma obra tenha calendário, recursos e responsáveis, mesmo que sua função não seja mencionada. Minutos que se alongam. O som, de fato, é o motor mais confiável do medo subterrâneo. As baixas frequências reverberam e se propagam. Em espaços fechados, podem ser sentidas mais do que ouvidas. No plano científico, o infrassom, abaixo de 20 Hz, é um objeto real de estudo. Ele se propaga por longas distâncias e pode atravessar estruturas, por isso é amplamente pesquisado tanto na acústica ambiental. Esse mecanismo torna-se claro quando o Estado atua por decreto secreto. Durante a guerra, o Comitê Estatal de Defesa, o órgão de emergência que concentrou decisões civis e militares, emitiu resoluções classificadas para ordenar abrigos e obras críticas. Em 21 de outubro de 1941, assinou a Resolução número 826 sobre a construção de um abrigo em Kuibychev. E em 22 de novembro de 1941, a número 945 ordenou abrigos especiais em várias cidades, acompanhada de uma lista de equipamentos e materiais para sua execução. Esse tipo de texto constrói a arquitetura administrativa que atribui um objeto antes mesmo de escavar. A ficha arquivística da Resolução 945 acrescenta que o documento existe em cópias de distribuição e em um exemplar original, com referência de preservação no Arquivo Estatal Russo de História Sociopolítica. Isso confirma como um objeto existe antes de se tornar físico, como papel controlado, de circulação limitada, que autoriza uma obra sem narrá-la ao exterior. Em um sistema assim, o segredo é uma cadeia de custódia. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou em 1933 um escritório central de projetos para o metrô, Metro Project, que acabaria se tornando o Instituto Metro-Giprotrans. Sua tarefa era traduzir uma necessidade política em geometria e cálculo, perfis de túnel, poços, ventilação, evacuação, alimentação elétrica e corredores de serviço. Em uma obra especial, parte dos planos é redigida para que os operários executem o trabalho sem compreender o conjunto. Outra parte é preservada para que A hierarquia interna da Metrostroy também teve responsáveis operacionais com peso próprio. Um exemplo é Yevgeny T. Abakumov,
citado como subdiretor em 1933 e posteriormente diretor do projeto Metrostroy, um perfil típico dessa indústria. Gestão técnica, controle de pessoal e capacidade de responder a exigências políticas sem quebrar o ritmo da obra. Esse tipo de figura é essencial para entender o segredo. Não basta escavar. É preciso administrar informação, disciplina e a substituição constante de equipes sem que o conjunto pare. O segredo sustenta-se com uma ferramenta administrativa que evita descrever: o objeto. Em vez de nomear um túnel pelo seu destino, ele é numerado. Em vez de escrever bunker, registra-se como unidade de construção com orçamento, materiais e data de aceitação. O número permite dividir o projeto em subpartes: poços, galerias, ventilação, energia, fechamentos, sem que nenhuma folha de papel precise explicar o propósito completo. Na prática, esse sistema funciona como um plano mental fragmentado. Cada pessoa trabalha com um fragmento coerente, mas insuficiente para reconstruir o todo. Essa fragmentação exige um guardião. No ecossistema soviético, o controle de documentação classificada concentrava-se no primeiro departamento, um escritório interno dedicado a cópias, listas e arquivamento de material sensível. Sua existência transforma o segredo em procedimento. Quem recebe os planos, quantos exemplares existem, por quanto tempo ficam fora do arquivo, quem assina a devolução e quais documentos são destruídos após leitura. O resultado é direto. Mesmo que alguém participe da obra, é impedido de acumular o mapa completo em papel. A Metrostroy operava por brigadas de ofício e brigadas de acesso. Um topógrafo pode dominar eixos e cotas sem ver o equipamento final. Um eletricista pode conhecer cargas sem conhecer as rotas completas. Um montador pode instalar um portão sem saber qual corredor ele bloqueia dentro do sistema total. Os alias administrativos completam a blindagem. Em instalações sensíveis, a localização real era substituída por uma caixa postal para folhas de pagamento, correspondência e ordens. Esse detalhe explica por que a obra podia circular na burocracia sem adquirir geografia pública. Era possível contratar, pagar, fornecer materiais e aplicar sanções sem que o documento contivesse o nome da rua ou do edifício sob o qual se estava perfurando. O sistema torna-se tangível na logística, e é aí que surge o indicador mais revelador de qualquer escavação: a terra extraída. A solução operacional repetida em projetos sensíveis era o transporte noturno: menos testemunhas, menos tráfego de pedestres, menos coincidências. O caso de Kuibyshev, Samara, funciona como um modelo documentado dessa engenharia da descrição. 2.900 operários e 800 engenheiros trabalhando durante 8 meses para extrair 25 mil metros cúbicos de terra, sob regime de isolamento e com protocolos para impedir que o volume escavado se tornasse um fato visível na superfície. Nesse mesmo modelo, aparecem nomes que revelam como se assina uma. A Metrostroy também consolidou especialidades que parecem secundárias até se pensar em um objeto em operação. A iluminação, por exemplo, é ao mesmo tempo segurança, orientação e continuidade de trabalho. Na história do metrô, identifica-se Abram Dembski como figura central no desenvolvimento da iluminação de estações e oficinas associadas à Metrostroy, um tipo de engenharia que transforma um espaço profundo em um ambiente habitável e controlável durante longos turnos. Os arquivos de pessoal descrevem um padrão que se ajusta a uma obra projetada para não poder ser reconstruída por ninguém. Rotação incomum em cargos técnicos de alto nível e expurgos administrativos que interrompem repetidamente a cadeia de memória interna. Na prática, a segurança do subsolo apoiava-se numa ideia simples. Ninguém conserva por muito tempo a visão completa do sistema. A documentação interna registrava quedas sob epígrafes funcionais: sabotagem, atividade contra-revolucionária, inimigo. Fórmulas que raramente explicavam a causa real, mas cumpriam uma função clara: apagar o vínculo entre uma pessoa e o mapa que ela carregava na cabeça.
Dentro dessa lógica, aparece Petrikovski como um símbolo involuntário de como se protege um segredo industrial. Ele foi o primeiro diretor do sistema subterrâneo, e seu nome aparece em uma lista de execução datada de 20 de agosto de 1938. Essa data coincide com o período em que o NKVD elevava listas de condenados para aprovação na cúpula do poder. Nesse mecanismo, o destino não era decidido em um julgamento público, mas em um circuito fechado, onde a punição frequentemente já estava definida antes de a burocracia revesti-la de procedimento formal. As listas eram a ferramenta ideal para um Estado. Pesquisas sobre esses documentos destacam o detalhe decisivo. Cada nome era verificado individualmente e buscava a aprovação direta da liderança, enquanto as troicas operavam por cotas. A história de Petrikovski fica presa nesse mecanismo. Quando um engenheiro entra em uma lista, ele deixa de ser apenas um técnico e passa a ser uma decisão de Estado. Em 20 de agosto de 1938, Nikolai Yezhov, chefe do NKVD no auge da chamada Yezhovshchina, apresentou a Joseph Stalin pacotes de nomes para aprovação. Esse verão marcou o final do pico repressivo e o início da transição interna que levaria Lavrenti Beria a substituir Yezhov na direção da polícia secreta. Nesse cruzamento de poder, as obras especiais tornam-se ainda mais sensíveis. O que existe sob Moscou não é apenas infraestrutura, é a continuidade do comando político e militar. Qualquer pessoa que conheça conexões, acessos e rotinas passa a representar um risco para a administração do segredo. É nesse ponto que Petrikovski desaparece da história, como alguém que viu mapas demais ao mesmo tempo. Um diretor do sistema subterrâneo, na fase em que o metrô e suas ramificações estavam sendo definidos, não administrava apenas equipes de obra, administrava nós, itinerários, entradas técnicas, pontos de ventilação, centros de energia e, sobretudo, os lugares onde a infraestrutura civil se cruzava com a reservada. Entre 1937 e 1938, quando Stalin ordena prisões em massa, até mesmo em plantas estratégicas e grandes obras, o conhecimento técnico deixa de ser mérito e passa a ser vulnerabilidade. A acusação de sabotagem oferece a justificativa perfeita. Explica a punição sem admitir que o verdadeiro objetivo era desconectar uma pessoa do mapa completo. Em sistemas baseados em listas, o processo torna-se deliberadamente opaco. Conserva-se o mínimo de registro necessário para justificar a ação e bloqueia-se tudo aquilo que permitiria reconstruir a motivação real. O desaparecimento de Petrikovski funciona como aviso interno. A mensagem para os que continuam escavando é clara e silenciosa. O Estado pode substituir pessoas com a mesma facilidade com que substitui turnos. O conhecimento total não é premiado, é neutralizado. Décadas depois, o trabalho de Jan Ratinsky e do entorno da Organização Memorial acrescenta uma segunda camada de inquietação. A memória dessas depurações não se perdeu por acaso, ela foi mantida fora de alcance. Ratinsky explica que as listas aprovadas entre 1937 e 1938 eram conhecidas por referências desde a época de Nikita Khrushchev, mas não ficaram disponíveis para pesquisadores até o início dos anos 2000. Isso significa que, durante meio século, a cidade pôde celebrar o mármore e o bronze do metrô, sem olhar para os nomes de quem o abriu com perfurações, poeira e turnos intermináveis. O contraste torna-se ainda mais duro quando se observa a superfície. A obra é comemorada, os construtores desaparecem e a memória pública escolhe outros símbolos. Esse silêncio prolonga o mesmo método que permitiu construir em segredo: controle dos documentos, controle dos nomes, controle do que pode ser lembrado. Nesse quadro, Metrostroy surge como uma máquina de duas velocidades, mesmo sem explicações oficiais. Uma velocidade visível que inaugura estações com datas, discursos e arquitetura monumental. Outra invisível, que produz objetos numerados, planos em circuito fechado, brigadas compartimentadas e substituição constante de pessoal.
Petrikovsky ocupa o ponto mais inquietante dessa engrenagem. Não apenas como vítima isolada, mas como evidência de que, em Moscou, o segredo do subsolo também foi construído. Em 14 de março de 1923, armei 16 armadilhas em 8 lugares, 2 em cada lugar. Em 21 de fevereiro, capturei minha primeira raposa. Descreveu como Knight deixou de conseguir se mover, como ela preparava suas refeições, como lia em voz alta para ele, como construiu a plataforma de observação para detectar ursos. Jordan perguntou se ela havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Ada respondeu que sim. Perguntou se os 3 homens haviam deixado provisões quando partiram. Ada respondeu que deixaram o que havia. Perguntou se ela havia tentado segui-los. Ada explicou que não tinha cães, pois os homens os haviam levado. Não houve pergunta sobre o mastro da bandeira. Não houve pergunta sobre o episódio de novembro de 1921. Ao final, Jordan certificou que a declaração era voluntária e que Ada Blackjack não era suspeita de nenhum crime. 2 semanas depois, Noyce a acusou publicamente de ter deixado Knight morrer, de ter negado atenção a ele, de ter acumulado comida. A família de Knight foi a primeira a defendê-la. Com todos os motivos do mundo para culpar Ada, escreveram cartas e se reuniram com ela para agradecer pelo que havia feito por Lorne nos últimos meses. Noyce foi obrigado a retratar-se. Stephenson enviou dinheiro a Ada por meio de intermediários, não como compensação, mas para mantê-la fora do foco público, e prometeu royalties do livro que publicaria sobre a expedição. Ada não recebeu nada. O livro foi publicado em 1925 sob o nome de Stephenson. Ele descreveu-o como a história mais romântica da exploração ártica. Os jornais chamaram Ada de a Robinson Crusoe feminina. Ada recusou as entrevistas que pôde. Usou o dinheiro disponível para levar Bennett ao especialista em tuberculose em Seattle. Casou-se mais 2 vezes e teve outro filho, que quase morreu de tuberculose. Viveu colhendo frutas, caçando e criando renas por décadas. Morreu em 1983, em um asilo estadual em Palmer, Alasca. Na época, tinha 85 anos. Nos arquivos de Dartmouth, seu diário é preservado com sua ortografia imperfeita e sintaxe direta. Em 23 de junho de 1923, escreveu 5 palavras: La Daid del Sr. Knight, com um erro de digitação. Quando Noyce resgatou Ada, em agosto de 1923, deixou na ilha 13 novos colonos. Stephenson havia vendido o título de Wrangel, o título sobre um território que não lhe pertencia, a 2 irmãos chamados Carl e Ralph Lohman, em troca de que enviassem um navio de resgate no verão seguinte. O verão de 1924 chegou. O navio dos Lohman não conseguiu atravessar o gelo. Quem atravessou o gelo foi o navio de guerra soviético Krasny Oktyabr. O Outubro Vermelho chegou à costa e desembarcou tropas. Arriaram a bandeira canadense, içaram a foice e o martelo, prenderam os colonos, levaram-nos a Vladivostok e depois os transferiram para a China. O único americano do grupo morreu sob custódia soviética. Os Inuit foram repatriados pela Cruz Vermelha. O governo britânico havia declarado que qualquer ação soviética contra os colonos equivaleria a um ato de guerra. Stephenson continuou a dar conferências. Em 1937, foi eleito pela 2ª vez presidente do Explorers Club de Nova York. Roald Amundsen o chamou de o maior farsante vivo. William Laird Mackinlay publicou seu relato da expedição em 1976. Tinha 83 anos. Stephenson estava morto há 14 anos. As páginas que documentavam os primeiros dias em Wrangel não apareceram no livro. Mackinlay morreu em 1983. Nesse mesmo ano, Ada faleceu no asilo de Palmer. Os 2 últimos testemunhos diretos do que havia ocorrido naquela ilha morreram no mesmo ano. Williamson, o único sobrevivente do Karluk que recusou publicar memórias, conceder entrevistas ou participar de qualquer iniciativa de recuperação histórica, havia morrido em 1975, em Victoria, Canadá. Tinha, então,
97 anos. A última pessoa viva que esteve na ilha Wrangel em 1914 foi Ruth MacPhee Ipaluk. Chegou à ilha com 3 anos nos braços da mãe. Morreu em 2008. Tinha 97 anos e nunca foi entrevistada sistematicamente sobre a cabana. A ilha Wrangel é hoje uma reserva natural russa. Cruzeiros passam próximos no verão. Não há sinais dos homens que morreram ali. Não há sinais da mulher que sobreviveu.